Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa aqui. Essa bolsa ela é bem simples de fazer. O jeito que eu ensinei tem um passo a passo, com bastante cuidado, com bastante facilidade, para que qualquer pessoa, até aqueles que não sabem crochê, vão conseguir fazer ela. Eu utilizei nessa bolsa um rolo de fio de malha de 1 kg e sobrou mais ou menos isso aqui. Então eu acho que um pouco mais de meio rolo talvez dê para fazer a bolsa inteira. No meu caso, eu também utilizei esses dois enfeites da bolsa, que é a alça e o prendedor. Os dois você pode fazer com o próprio fio de malha que acaba sobrando no rolo. Então acho que um rolo é suficiente para você confeccionar a sua bolsa. Para confeccionar essa bolsa aqui, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber e poder fazer ela em até 3 horas. Sim, ela é super rápida e super simples de fazer. Se você tem dificuldade em aprender os pontos e conseguir observar os pontos, eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link, que é o link do meu curso de crochê para iniciantes. Por uma semana a partir da data de hoje, eu liberei esse curso gratuitamente. Então é só você clicar no link e começar a fazer o curso. Mas aproveite, é apenas por uma semana e as vagas são limitadas. Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te dar um bônus lá no finalzinho do vídeo para você conseguir fazer essa bolsa e deixar ela mais perfeita ainda, com um truque bem especial. Para começar a nossa bolsa, então vamos precisar de um fio de malha, de uma cor que você preferir, uma agulha que encaixe perfeita no fio e também uma tesoura. Para começar o nosso cachepô, então vamos fazer um círculo mágico, só que o círculo mágico vai ser com pontos altos. Porque o ponto alto ele é mais espaçado, então ele faz com que a bolsa fique mais molinha e não tão forte, por causa que essa bolsa é assim, tá? Então eu vou pegar o final do fio, colocar aqui na palma da minha mão e vou fazer um X aqui na frente e segurar com o dedão. Aqui atrás eu vou ver que tenho 2 fios, né? Um preso e um que tá solto. Vou colocar a agulha dentro do que tá preso e vou trazer como uma voltinha aquele que tá solto. E aqui tudo eu vou segurar com o meu dedão. Aqui atrás tem o fio do rolo, aqui eu tenho meu anel mágico e aqui eu tenho o final do fio. Continuo segurando aqui e para travar essa volta, vou pegar o fio do rolo, passar pela minha agulha e fechar aqui. Assim, tá? Aqui eu tenho uma voltinha. Esse tamanho aqui é muito pequenininho, então eu preciso aumentar para ele ficar do tamanho de um ponto alto. Então eu vou fazer mais uma correntinha, que é pegar com a ponta da agulha o fio lá de trás e passar aqui pelo meio da laçada que estava na minha agulha. Fiquei com 2 pontos aqui agora, tá? Assim, então, é o meu fechamento do meu círculo mágico. Para continuar, eu vou precisar colocar 12 pontos aqui dentro. Esse primeiro aqui já conta como um ponto. Então, eu tenho 1, preciso fazer mais 11. E agora eu vou fazer pontos altos aqui dentro. Como que eu faço isso? Eu tô com essa laçada aqui na agulha, eu vou, com o fio aqui, ó, do rolo, eu vou pegar a minha agulha e vou fazer assim, ó, uma voltinha, para ela ficar com mais uma laçada aqui. E com essa voltinha na agulha, vou passar aqui pelo meio do meu círculo e desse fiozinho que é o final do rolo. Passei aqui dentro e vou buscar o fio de rolo lá de trás aqui pra frente. Ó. Busquei lá de trás, quando eu trouxe pra frente eu fiquei com 3 laçadas. O ponto alto é o seguinte, é eu lacear o ponto lá de trás, passar pelo meio das 2 primeiras laçadas que estão na agulha, depois lacear de novo e passar pelo meio das outras 2. Esse processo aqui é o processo do ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto e aqui eu tinha minhas correntinhas do início que contam como um ponto. Então, eu tenho 2. Vou fazer mais um. Vou dar uma laceada na agulha antes. Depois que eu lacear, vou colocar aqui dentro do meu anel mágico. Vou buscar o fio lá de trás aqui pra frente. Quando eu subir aqui, eu fico com as 3 laçadas. Para finalizar, vou pegar o fio lá de trás, passar pelo meio das 2 primeiras. Depois, vou pegar o fio lá de trás e passar pelo meio das outras 2. Sempre vou puxando aqui, ó, para ele ir se ajeitando. Lembra que eu preciso sempre pegar no círculo mágico e também nesse pedacinho aqui, ó. Porque isso aqui é o que vai fazer com que eu consiga fechar esse anel depois, tá?
Então, eu fiz 3, vou fazer o restante para completar 12 e daí eu volto aqui com vocês. Terminei aqui os 12 pontos altos, contando esse aqui como 1. Então, as primeiras correntinhas mais 11 pontos altos. Agora, para fechar isso aqui, eu puxo esse fio pequenininho. Por isso que é importante ele ficar junto entre todos os pontos, tá? Então, eu fecho bem para fechar esse pedacinho aqui. E agora a gente vai fazer um fechamento, que é um fechamento que se chama invisível, porque eu não vou conseguir enxergar onde que tá a emenda. Então, eu puxei bem aqui. E agora eu vou tentar analisar aonde que ficam os meus pontos, ó. Esse aqui são as 2 correntinhas, estão vendo? Ó, 1, 2. E aqui em cima eu tenho a primeira parte que fica na voltinha depois que eu termino o meu ponto alto. Então, eu tenho a primeira correntinha e a segunda correntinha. Eu vou colocar a minha agulha como se fosse a terceira correntinha aqui, ó. 1, 2, 3, bem aqui em cima. Com a laçada que ela tá aqui, vou colocar nas 2 partezinhas de cima, que são os 2 V's. Coloquei lá, vou laçar na agulha o fio do rolo e vou passar aqui pelo meio. Viram? Assim eu fechei, então, a nossa primeira carreira. Vou esticar aqui, ó, é só puxar que ele estica. E vou ver aqui, ó. Aqui nesse ponto foi onde eu fiz a minha correntinha, né? Onde que eu fiz onde que eu passei isso aqui. Aqui dentro, eu vou pular e vou vir no próximo. Ó, estão vendo aqui, ó? Aqui foi onde eu fiz o outro, né? Eu vou vir no próximo, de trás pra frente. Ó, aqui é onde eu tava fazendo aqui, é o de trás pra frente. E vou engatar essa laçada na minha agulha para levar lá pra trás. Certo? Aqui agora eu vou puxar o fio do rolo para ajustar. Só que o problema é que o meu fio ele tá lá para trás, eu preciso trazer ele para frente pra gente continuar. Então eu vou colocar a minha agulha dentro desse mesmo fio que eu vim de trás para frente, engatar o meu fio que estava lá atrás e trazer para frente como uma laçada, ó. Uma laçada, outra laçada. E aqui eu vou fechar como se fosse um ponto baixo. Ficou um ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha para ficar a altura de um ponto alto. Agora eu fechei a carreira de uma forma invisível, para eu poder continuar e não perceber aonde que ficou essas laçadas, tá? Então aqui, para nossa segunda carreira, como o meu círculo ele também aumenta, o raio, né? Esse raio aqui é pequeno. Quando eu vou para a próxima, o raio aumenta. Então eu preciso fazer um aumento também da minha quantidade de pontos. Então, em cada pontinho aqui em cima, ó, em cada voltinha, eu vou colocar 2 pontos juntos. Aqui eu tenho 1, que é nesse lugar que eu acabei de fazer, e nesse mesmo lugar eu vou precisar colocar mais um. Então, vou fazer de novo. Nesse mesmo lugar eu preciso colocar mais um. Então, eu vou dar uma laçada na agulha, que é o ponto alto, vou colocar a minha agulha no mesmo lugar e vou trazer o fio lá de trás. Fico com os 3 pontos, faço uma laçada, passo pelos 2 primeiros, faço outra laçada pelos outros 2. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos no mesmo lugar. Isso a gente chama de aumento. Agora, eu vou procurar onde está o próximo, tá? Aqui. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou laçar o fio na agulha, vou colocar aqui no próximo ponto, busca o fio lá de trás com a ponta da agulha, fico com 3 laçadas. Pego o fio lá de trás, passo pelo meio das 2 primeiras, pego o fio e passo pelo meio das outras 2. Aqui eu fiz um ponto, preciso fazer um aumento. Então, nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a carreira, tá? Toda a carreira eu vou precisar ter pontos altos. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu mostro pra vocês como continuar. Eu fiz aqui, ó, um ponto em cada um e deu 22 pontos. Tem que dar 24 porque eu fiz 12 no começo, mas aqui ainda falta um, ó. Eu vou fazer esse com vocês porque ele é o último ponto da minha carreira e ele fica um pouco mais gordinho que o normal. Então, eu preciso colocar bem aqui nesse buraquinho, ó, que toda essa parte aqui horizontal, ela vai ficar escondida no meio dos meus pontos. Então, aqui dentro eu vou fazer mais 2 para fechar com os 24. Então, um ponto alto e mais um ponto alto. Ó, ficou bem certinho. Agora eu finalizei a minha segunda carreira. E aqui, ó, a gente não vê a emenda, ó. Viram? É um ponto invisível. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fechei a primeira para fechar a segunda. Então, eu vou ver aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, um aqui.
a terceira correntinha, que é a primeira que fica na horizontal, vou colocar a minha agulha de frente para trás, vou buscar o fio lá de trás, trazer para frente, e quando trago para frente, já passo aqui na que estava na minha agulha. Esse aqui se chama o ponto baixíssimo. Vou dar uma esticada na minha agulha. No próximo aqui do lado, vou colocar a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas de cima. Vou pegar aqui a agulha, o fio que estava lá para trás, colocar na agulha e levar lá para trás. Puxo o fio que estava aqui, que ele era o fio do rolo, para dar uma ajustada. Só que como o fio lá para trás, eu preciso trazer ele para frente. Então, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar, com a laçada na agulha, pegar o fio lá de trás e trazer para frente como uma laçada. Fiquei com duas laçadas, pego o fio, passo aqui pelo meio, para ficar na altura de um ponto alto, faço mais uma correntinha. Aqui, então, subi a minha terceira carreira. Essa terceira carreira, a gente vai fazer assim, ó. Aqui, onde eu fiz esse ponto, vai ficar esse ponto sozinho. Vou ir para o ponto do lado, que é esse aqui. Vou fazer um ponto alto, então, eu laço na agulha, coloco aqui dentro do ponto, trago o fio lá de trás, fico com as 3 laçadas. Para fechar o ponto, passo pelo meio das duas primeiras, depois passo de novo pelo meio das outras 2 laçadas que estavam na agulha. Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu fiz um. Só que no segundo ponto, eu preciso ter 2 pontos, preciso de um aumento. Então, eu vou fazer mais um. Então, mais um ponto alto, tá? No próximo, então, que é o terceiro ponto, é um ponto sozinho. Ponto alto simples. Então, eu vou seguir toda essa carreira dessa forma. Um sozinho, 2 aumentos, um sozinho, um aumento por toda a carreira. Quando chegar aqui, a gente vai fazer o mesmo fechamento para continuar as carreiras. Terminei aqui a terceira carreira. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou procurar onde está o terceiro ponto, 1, 2, a terceira correntinha, colocar a minha agulha do sentido que ela tá para trás, vou trazer o fio lá de trás aqui para frente e já passar pela laçada que tá na minha agulha. Dou uma esticada, esse aqui é o ponto que tá saindo, então vou colocar a agulha de trás para frente no próximo, pegando as 2 alcinhas de cima. Vou pegar esse fio aqui, engatar na agulha, levar lá para trás, puxar com o fio do rolo para ajustar. Como o fio ficou para trás, preciso colocar para frente. Então, coloco no mesmo lugar a agulha, pego o fio, trago para frente, dou uma aumentada e finalizo com esse ponto aqui. E para ficar da altura do ponto alto, faço mais uma correntinha. Vamos começar agora a nossa quarta carreira. Na carreira de antes, a gente fez um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vale lembrar que na carreira anterior, se você começou com um ponto baixo como eu fiz e depois fez um aumento, você precisa ter terminado com um aumento, porque fica um ponto sozinho, um aumento, ponto sozinho, um aumento. Se você não terminou com o aumento, tem alguma coisa que deu errado aqui na ordem dos fios, tá bom? Então, eu tinha feito um ponto baixo e um aumento. Agora, na próxima carreira, serão 2 pontos baixos e um aumento. Então, aonde eu tinha aumento aqui embaixo, eu vou fazer ponto baixo. E onde eu tinha ponto baixo, eu vou fazer aumento. Então, olha só. Aqui eu tenho um ponto sozinho. Então, aqui, que é o número 2, eu vou fazer um aumento, tá? E aqui, onde eu tô em cima do segundo aumento, ó, que aqui são 2 pontos juntos, estão vendo? Aqui é um aumento. Como eu tô aqui, eu vou deixar aqui somente um ponto. Então, a carreira, assim como ela tá, começa com um ponto alto, com um ponto baixo, desculpa. E no próximo ponto aqui do lado, que é o que estava sozinho antes, eu vou fazer um aumento. Então, laceia a agulha, passa por dentro do ponto, traz o fio lá de trás, termina passando pelas 2 primeiras, pega o fio e pelas outras 2. E vou fazer mais um aqui, porque esse ponto aqui é um aumento. Assim que eu fizer esse aumento, eu vou para o próximo ponto. Se eu olhar aqui, ó, esses 2 pontos, eles estão no mesmo lugar. Então, esse aqui é um aumento. Se é um aumento da carreira anterior, aqui vão ser ponto alto normal. Então, aqui vai ter só um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Às vezes, a gente se perde na contagem de um ponto alto, um ponto sozinho, um ponto alto sozinho. Então, sempre olhem na carreira anterior. Fica mais fácil para a gente entender e errar menos durante o decorrer da carreira. Então, eu vou fazer toda a carreira assim, um aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar, e 2 pontos sozinhos, um em cada um. Um aumento e 2 pontos sozinhos.
Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como continuar. Pronto, terminei aqui a minha quarta carreira. E eu quero que a base, é importante que ela tenha um tamanho de 25 centímetros. Aqui eu estou com um tamanho de 21 ainda. Então, vou fazer mais uma carreira para fechar. Se por acaso a sua base já chegou em 25 centímetros, você já pode parar. Então, vou fazer mais uma carreira, seguindo a mesma lógica. Para fazer o fechamento, vou encontrar aqui, ó, a terceira correntinha, buscar o fio lá de trás e fazer um ponto baixíssimo. Depois, eu dou uma puxada, tiro a agulha, venho de trás para frente no próximo ponto, levo esse pedacinho lá para trás, puxo aqui para ajustar. Como ela tá para trás, preciso trazer para frente, então no mesmo lugar eu coloco a agulha, pego o fio lá de trás como uma laçada, dou a altura, fico com 2 laçadas e finalizo com o fio lá de trás. Para dar a altura, faço mais uma correntinha. A carreira de baixo, a gente fez 2 pontos sozinhos e um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento. Agora vão ser 3 pontos sozinhos e um aumento. Quando eu terminei a carreira aqui anterior, eu tinha começado com um ponto baixo e logo já fiz um aumento. Como a carreira anterior eram 2 pontos baixos e um aumento, precisa ter chegado com um ponto sozinho. Então, depois de dar toda a volta, aqui precisaria ser feito um ponto sozinho. Então, no último ponto teria que ser um sozinho para ficar 2 pontos junto com o primeiro, tá bom? Então, se deu errado, conta aí que deve ter ultrapassado ou feito dobrado alguma dessas carreiras anteriores. Então, para continuar agora, aonde eu tenho ponto aumentado, que é aqui e aqui onde eu tô, ó, precisa ser ponto baixo, sozinho, sem ser um aumento, tá? Então, eu tenho um ponto alto aqui, ó, bem aonde antes era uma dupla, estão vendo? Um aumento. Então, vou manter aqui. No do lado, que é um sozinho, eu vou fazer um ponto aumentado. Então, o ponto alto, vou fazer 2 aqui dentro. Então, 1 e 2 no mesmo lugar. Fiz os 2 pontos altos aqui dentro. O próximo precisa ser ponto alto sozinho. E nos 3 próximos, ponto alto sozinho. Daí vai ficar com um ponto de antes, que era sozinho, com o sozinho. E o aumentado vai ficar com um ponto alto sozinho em cada um. No ponto depois, que é o sozinho, depois do aumentado da carreira anterior, eu vou fazer um aumento. Então, vão ser sempre 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer por toda a carreira. Quando eu chegar aqui, vou mostrar para vocês como que a gente começa a subir a nossa bolsa. Se você está gostando da videoaula até agora, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você recebe uma notificação quando eu lançar um vídeo novo. Eu fiz aqui, então, a minha última carreira, porque eu já estou com um tamanho de 26 centímetros, tá? Maior que isso, a bolsa fica muito grande, então eu vou usar esse tamanho aqui. Aqui, ó, pra gente fazer o fechamento, então, eu vou fazer a mesma coisa. Na primeira carreira, vou colocar a agulha, vou trazer pra cá e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, dou altura, tiro a minha agulha, vou colocar a agulha de trás pra frente no próximo ponto e vou levar esse aqui lá pra trás. Engata na agulha e leva lá pra trás. Dou uma esticadinha aqui. Como eu fiquei com a agulha para trás, preciso colocar no mesmo lugar, trazer o ponto lá de trás para frente e fechar esse ponto aqui, tá? E agora, para dar altura, eu faço um ponto correntinha nele. Agora, o que vai acontecer? Aqui é a nossa base da nossa bolsa e vamos começar a subir. Então, ela vai ficar assim e aqui já vai começar a subir todas as carreiras, tá? Como que a gente vai fazer? Se você quiser fazer tudo em ponto desse jeito, é só seguir. Cada pontinho agora não tem mais aumento, não tem mais nada. É só seguir com um ponto alto em cada correntinha, tá? Em cada uma aqui de cima, então, vamos fazer um ponto alto. No caso, eu quero fazer um ponto diferente desse aqui de baixo, que é um ponto trançado, ele vai ficar como que tivesse todo enroscadinho. Se você quiser fazer de um jeito mais fácil, segue com ponto alto, um ponto alto em cada um, termina a carreira, fecha o mesmo fechamento e continua com ponto alto até a altura que você quiser. Depois, na finalização, a gente se encontra.
Mas eu vou fazer um outro ponto que, se você quiser aprender, é só continuar da seguinte forma. Aqui eu fiz a minha primeira subida e eu vou fazer com pontos altos também. Só que eu vou fazer um ponto alto aqui e o próximo eu não vou fazer no do lado, eu vou fazer no anterior. Então eu vou vir aqui, ó, e esse aqui é o ponto anterior. Então eu vou dar uma laçada, vou vir pro ponto de trás, colocar a minha agulha, pegar o fio lá de trás, trazer pra frente e aqui finalizar o ponto alto. Então eu coloco, fecho com uma e fecho com outra laçada, tá? Ele vai ficar em tortinho. Então aqui eu já fiz 2 pontos altos, estão vendo? Agora, para continuar, eu preciso fazer o mesmo esquema. Aqui, ó, foi onde eu fiz o primeiro ponto e aqui onde eu fiz o segundo. Eu preciso achar onde está a outra dupla. Então, a próxima dupla, ó, essa é a primeira, a próxima dupla é aqui e aqui. Então, eu achei a minha próxima dupla e eu vou fazer, então, o terceiro ponto pulando a primeira voltinha da dupla. Então, eu vou colocar a agulha aqui, vou trazer lá de trás, fazer o ponto alto. Fiz o ponto alto e, para fechar a dupla, vou fazer o ponto alto naquele que eu pulei, aqui. Aqui. Ó, tá vendo? Ele vai ficar com esse desenho aqui muito bonitinho do decorrer da peça. Terminei aqui, vou ver onde que a dupla terminou. Terminou aqui. Então, procura a próxima dupla, essa e essa. O primeiro ponto é nessa dupla, o segundo é nessa. Então, vou lacear aqui, colocar na outra, fazer o ponto alto. E para fechar a dupla, vou voltar aqui e fechar o meu ponto, o segundo ponto alto. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui de volta, eu mostro para vocês como a gente fecha e continua. Olha, eu terminei a minha primeira carreira, toda daquele jeito que eu acabei de mostrar para vocês, ó, e ele vai ficando assim, trançadinho, estão vendo? Então agora eu cheguei aqui, ó, tem que ter batido certinho e fechado os 2 últimos bem certinho aqui, ó, no final, porque a gente tá com um número par, tá? O fechamento eu vou fazer o mesmo fechamento que eu fazia aqui, porque é um fechamento invisível e ele vai ficar bem mais bonito se fizer assim. Então, o jeito que eu mostrar aqui é o jeito que a gente vai fazer em todas as carreiras. Então, eu terminei todos os pontos, vou vir aqui, ó, procurar o primeiro que está na horizontal, colocar a agulha de trás, de frente para trás, pegar o fio do rolo, trazer para frente e já passar pelo meio daquele que está na agulha, fechando, né, com um ponto baixíssimo. Aqui eu dou uma esticada no meu fio. Aqui foi onde eu coloquei a agulha para fazer de frente para trás. Agora eu vou no próximo de trás para frente e vou levar essa perninha aqui, ó, lá para trás. Agora ele tá para trás, eu preciso trazer ele para frente. Então eu coloco a agulha no mesmo lugar, pego o fio lá de trás, trago como uma laçada, dou altura, fico com essas duas aqui e fecho a primeira. Para dar altura, né, faço mais um pontinho. Aqui eu tenho uma emenda, eu vou continuar aqui, mas depois eu vou arrumar ela para ela não ficar aparente, tá? Eu corto o fio aqui e pego um pedacinho do outro. Só para continuar, então. Esse aqui é o primeiro ponto que eu fiz, o primeiro da minha dupla. Para continuar a dupla, eu preciso vir aqui, ó, no ponto anterior. Então, eu vou fazer a laçada, vou vir aqui no ponto anterior, que é aqui, vou pegar o fio lá de trás, trazer para frente e fechar o ponto baixo. Passa pelo meio das duas primeiras e depois pelo meio das outras duas, ó. Aqui é a primeira dupla. Aqui foi onde eu fiz o ponto. Vou procurar onde está a outra dupla, que é essa aqui e essa aqui, ó. Estão vendo? Aqui não vai ficar dupla em cima de dupla, tá? Eu vou pegar sempre na parte de baixo a primeira dupla de uma com a segunda da outra. Isso vai fazer com que a bolsa fique um pouquinho mais fechadinha. Então, eu vou na última da dupla, faço um ponto alto e venho aqui na primeira da dupla e faço outro ponto alto. Não. Viram? Então, assim eu vou seguir por toda a carreira. Quando chegar aqui, fazer o mesmo fechamento que eu fiz aqui embaixo e vou seguindo da altura que eu quero. A princípio, a bolsa vai ter 26 centímetros de altura, tá? Mas eu vou fazendo as carreiras, vou medindo e quando eu fizer todas as carreiras, eu volto para mostrar para vocês o fechamento. Vou ensinar também como prender a argola na bolsa para não prender diretamente
a alça no fio de malha e acabar estragando. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te ensinar como prender a argola. E também vou te ensinar a fazer um acabamento para essa bolsa, tá? Se ficou com dúvida aqui, não lembra mais como que faz esse fechamento, volta um pouquinho o vídeo para ver o fechamento dessa primeira carreira, que é o mesmo em todas as outras. Então, quando eu finalizar todas essas com esse ponto trançado, eu volto pra gente fazer a finalização. Bom, gente, eu terminei aqui, toda a altura do meu cesto. Então, ele ficou com esse fundo aqui, pra dentro. E aqui ficou toda a altura pra nossa bolsa, tá bom? Aqui, essa medida tem 22 centímetros. E eu falei que a gente precisava chegar até 26. Então, para chegar em 26 centímetros, eu vou fazer mais algumas carreiras com um ponto diferente. E já que você me acompanhou até aqui na produção dessa bolsa, vou te ensinar a prender essas argolas na bolsa. Depois, nessas argolas, a gente vai prender a nossa alça. Então, é bem importante que elas estejam bem firmes na bolsa e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso agora com as próximas carreiras. Então, para começar, aqui a gente vai finalizar, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como colocar argola. Então, antes a gente precisa escolher duas extremidades da nossa bolsa. Então, eu vou escolher aqui, vou juntar. Essa aqui vai ser uma extremidade, então eu vou marcar com o marcador. Aqui. Se quiser contar, tem 60 pontos aqui em cima, então vai ser 30 num lado e 30 no outro, tá? E depois que a gente prender aqui, a gente vai começar a fechar a carreira aqui, Então, quando eu chegar nesses dois pontinhos, eu vou precisar colocar a minha argola. Então, vamos começar aqui. Essas próximas carreiras eu vou fazer com ponto baixo. Como que a gente faz isso? Eu vou dar uma levantadinha aqui da minha argola. Vou vir no primeiro ponto que eu viria para fazer um ponto baixíssimo e vou colocar de trás para frente. Assim. Coloco de trás para frente, pego esse fio e levo lá para trás. Aqui tem um truque para ficar com o acabamento perfeito. Eu vou puxar bastante esse fio aqui e vou passar pelo meio dele todo esse meu rolo do meu fio de malha. Então, eu tô com o rolo aqui na minha mão, todo o rolo. E eu vou passar esse fio aqui, aqui por dentro, o fio tá desse lado e aqui eu vou passar esse aqui pra cá. Passei tudo pra cá e agora eu vou puxar esse fio aqui pra ele ficar com um acabamento aqui, tá? Assim eu vou ficar com um acabamento perfeito aqui. Depois que eu fizer isso aqui, eu tenho essa voltinha aqui da parte de trás. Eu vou procurar onde que tá o meu ponto, que tá bem do lado dele, que é esse aqui, Esse aqui é o ponto que ele tá, esse aqui é o ponto do lado. Então, eu vou colocar a minha agulha no sentido para dentro da bolsa e vou trazer esse aqui para cá. E aqui eu vou fazer uma correntinha, tá bom? Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer, em cada correntinha do lado, um outro ponto baixo. Ponto baixo coloca a agulha, traz o fio aqui pra frente, dá a altura e finaliza o ponto. Coloca a agulha no próximo, traz aqui pra frente e finaliza. Então, eu vou fazer até chegar aqui, daí aqui vou ensinar vocês a colocar a argola. Então, eu cheguei aqui próximo à minha marcação, e na minha marcação ela tá aqui, aqui eu tenho um ponto sobrando. Então, eu vou deixar esse ponto ali, vou tirar a minha marcação, tá? E agora eu vou fazer assim, um jeito bem simples, tá? A argola, eu vou colocar ela aqui assim, Tá vendo? O ponto passa por dentro da argola. Então, a argola fica aqui. A minha agulha, eu vou continuar normal, como que fosse fazer o próximo ponto baixo, Só que a argola vai acabar ficando no meio do processo. A minha argola, ela é pequenininha. Ela só vai caber 2 pontos. Então, eu vou fazer os 2 pontos que cabem dentro dela, tá? E assim a argola vai ficar bem presa na hora quando eu for colocar a minha alça. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu acabei de fazer, passando o fio por dentro da minha argola. Se ficou com dúvida, volta para olhar de novo. E eu vou fazer mais 3 carreiras. Quando eu chegar aqui, é só abaixar a argola e fazer o ponto normal. O próximo ponto eu vou continuar igual, pegando sempre as alcinhas
aqui de cima. Vou fazer mais 2 carreiras com essa aqui, né, ao todo 3, daí eu volto pra gente dar a finalização. Bom, eu fiz aqui então, ó, ao todo 3 pontos baixos em toda a volta. Aqui ficou a minha argola. É normal e até é bom que ela fique um pouco mais para baixo, porque depois ela começa a ceder um pouco, então ela vai ficar da altura aqui. Então sempre é bom ter uma carreira a mais do tamanho da argola, tá? Então, olha só, a minha bolsa, ela ficou aqui, ó, durante a bolsa com aquele ponto e aqui em cima com esse ponto baixo, tá? Eu não vou querer fazer um acabamento aqui, eu vou deixar assim, porque eu vou usar um prendedor de couro. Se você quiser fazer um acabamento, pode fazer aquele acabamento trançado ou ponto siri para terminar a bolsa aqui em cima. Como eu vou usar a alcinha de couro, então eu não vou fazer nenhum acabamento, vou terminar a peça aqui. Então, para isso, eu vou cortar um pedaço do fio. E aqui o último ponto que eu fiz, eu vou puxar e vou só dar continuidade a esse desenho para ele ficar contínuo. Então, aqui na primeira, ó, de trás para frente eu vou levar o fio lá para trás. E agora eu vou pegar aqui, ó, só na alça de cima, pro meu desenho ele continuar. Ó, estão vendo? O desenho ficou contínuo. E aqui atrás agora, pode ser com uma agulha menor ou com a mesma agulha, eu vou escolher a primeira voltinha, pode ser qualquer uma delas. Vou deixar um espaço e aqui eu vou dar um nó. Esse é o único nó que a gente dá na peça inteira, tá? Então, eu dou um nó bem apertado e deixo ele pra dentro, ele fica aqui escondido. E agora, essa alcinha aqui, eu vou escondendo ela, ó. Vou levando ela lá pra baixo pra esconder. Então, é só ir escolhendo diversos tipos aqui de alcinhas e engatando e ir levando. Depois, quando chegar num tamanho bom, talvez mais aqui embaixo, é só cortar a alça. A mesma coisa também vou fazer com a parte lá de baixo, que ficou o comecinho do fio. Agora, então, vou mostrar para vocês como que a gente vai prender a nossa alça aqui na bolsa. Ó, eu vou colocar esse prendedor aqui, então, como é que eu vou fazer? Deixei a bolsa amassada, bem certinho aqui, ó, e nessa parte aqui das laterais eu deixei os 2 prendedores para prender a alça, tá? Esse fio aqui, ele é um enforcador, ele fica aqui paradinho e o outro fio ele vai andar por toda a bolsa. Então, você pode fazer esse com fio assim de couro, que é o meu, ou pode usar o próprio fio que você fez a alça, tá? Para dar esse acabamento aqui do lado. Então, agora, aqui tá a minha argola, né? Eu vou segurar com o dedão aqui, ó, e vou dobrar a bolsa assim. Tá vendo? Dobrar a bolsa assim. E a parte do meu fio, eu vou colocar em um ponto aqui. E ele tem que passar lá pro outro lado. Então, eu coloco num ponto aqui, conto 3, ó, 1, 2, 3, e vou colocar ele pra cá. Quando eu passo assim, tá? Então, a primeira parte eu passei, agora eu vou fazer a mesma parte lá. Se eu tinha 2 pontos até aqui, vou contar 2, vou colocar pra dentro e vou sair 3 pontos depois. 1, 2, 3. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó, assim. Porque daí, quando eu for puxar, ele vai ficar fechado aqui, estão vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, eu vou segurar aqui no meio. Vou fechar aqui. Assim. Daí, aqui, ó, vou pegar no primeiro ponto, que é o lá de baixo. Levar lá pra trás. Vou contar 1, 2, 3 e vou colocar aqui. Opa. Trouxe pra cá. Aqui, ó, são 2 pontos até a argola, então vou contar 2 pontos pra cá também. 1, 2. Vou colocar esse pra lá. Opa. E depois de 3 pontos, 1, 2, 3, vou trazer aqui pra frente de novo. Assim ele vai fechar aqui no cantinho. E para finalizar, o meu que é esse amarrador aqui, eu vou passar essa minha voltinha aqui por dentro. Você pode fazer isso aqui com o próprio fio de malha, deixa um pedaço do fio pra cá e a outra parte leva lá pra trás, ó.
Daí assim a bolsa ela fica fechada. Quando for usar ela abre, daí aqui ela fica bem certinha, tá? Então para finalizar vocês podem prender aqui na argola alça, assim. E se vocês quiserem podem fazer um forro dentro dela, porque como ela é feita toda em pontos altos e o ponto alto ele é trançado, ele acaba tendo alguns buraquinhos aqui no meio, ó. Esses buraquinhos, então, para não perder nada da bolsa, é bom que ela tenha um forro dentro. Mas não é obrigado, tá? Então, essa aqui, ó, assim ficou a nossa bolsa prontinha. Então, é isso. Essa foi a videoaula dessa bolsa de crochê com fio de malha. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que assim que eu olhar o comentário, eu vou lá te ajudar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Além disso, se você clicar aqui embaixo no sininho, você vai receber uma notificação cada vez que eu lançar um vídeo novo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Um abraço e bom crochê!